Olá, gente! Hoje nós vamos começar a semana 1 do PET 4. E vocês estão percebendo, né, que eu vou gravar o PET e nós vamos lê-lo juntos para que eu possa explicar para vocês de uma maneira mais incisiva, frase por frase, pensamento por pensamento do autor do PET. Vocês vão perceber que há uma série de errinhos, uma série de erros menores e alguns erros maiores. Eu vou indicar para vocês para que vocês possam saber que está errado, ok? Então o tema dessa semana é verdade e validade. A semana 1 começa aqui com essa ilustraçãozinha, né? Que parece ter sido feita no Paint por uma criança de 2 anos e que, além de ser muito mal feita, ela conta a história da caverna de uma maneira bastante simplificada. Mas, né, é o que tem para o momento. Eu vou deixar aqui para você ver isso. E depois eu vou deixar para você também um vídeo de uma montagem feita com aqueles bonequinhos de massinha, explicando a alegoria da caverna. Então, eu acabei de dizer, isso é um erro grave. O mito da caverna é o título dessa história, né? Mas, na verdade, o certo, o correto é a alegoria da caverna e não o mito da caverna. Não tem como eu entrar em detalhes agora, mas mito e alegoria são coisas diferentes, assim como é lenda, né? Lenda, mito e alegoria são coisas diferentes. Muito bem, vamos seguir o texto aqui para tentar entender o que ele está falando. A República é uma obra de Platão que apresenta a ideia de um bom governante. Este deve ser sábio, este quem, né? O bom governante. Deve ser sábio e deve administrar a polis, que é a cidade-estado grega, para o bem de todos os cidadãos. Para tanto, este deve ser sábio, já sabemos, pois, segundo ele, o poder deve estar intimamente ligado ao conhecimento. Pois, segundo ele, segundo quem? Platão, certo? O poder de quem? Do bom governante deve estar intimamente ligado ao conhecimento. Ele deve, portanto, então, ser um governante que estuda, né? Que sabe das coisas. O conhecimento da verdade mais profunda, proporcionado pelo uso da razão, liberto dos desejos e paixões pessoais, é a condição fundamental para que o governante tenha uma boa gestão. O que isso quer dizer? É que somente através do conhecimento da verdade mais profunda, proporcionado unicamente pela filosofia, é que o bom governante pode ter uma boa gestão. E aqui ele faz um comentário, o livro todo é construído em forma de diálogos. Diálogos entre Sócrates e outras pessoas. O mito da caverna, que você sabe que aqui está errado, né? É a alegoria da caverna, é o diálogo, é a história que Sócrates conta para Glauco. O filósofo, Sócrates, apresenta ao jovem Glauco os desafios do pensamento racional, consciente diante das sombras ideológicas de verdades universais fechadas. O que isso quer dizer? Que Sócrates vai tentar fazer com que Glauco, naquela historinha que você leu ali em cima, perceba que existe uma dificuldade muito grande quando você começa a refletir sobre as coisas diante de algo que é apresentado para você como verdades universais fechadas, certo? Então, é preciso que o pensamento se coloque de maneira reflexiva e crítica diante dessas apresentações de verdades universais fechadas, que a gente chama também de dogmas, né? Dogmas, aquilo sobre o qual não se discute. Ao apresentar essa alegoria, e ele aqui acertou, né? Essa alegoria, Platão pretende elucidar, ou seja, explicar, fazer ficar mais clara a maiêutica socrática, ou seja, o método que Sócrates utilizava para fazer as pessoas pensar melhor. E a condenação do mestre, ou seja, porque Sócrates foi preso, né, e foi obrigado a se suicidar, por aqueles que tinham o conhecimento crítico como ameaça a seu poder e status. O que isso quer dizer? Que Sócrates estava ameaçando aquelas pessoas que viam no conhecimento crítico
uma ameaça a seu poder e a seu status, certo? O verdadeiro sábio é aquele que se liberta das convenções impostas, aquele que encara as consequências da verdade tal qual como ela é e a partilha de forma a transformar a sociedade que vive, começando de si mesmo, para não ser um simples exercício de vaidade e egoísmo em direção à libertação do próximo das amarras da ignorância e da ilusão. Então, nesse parágrafo, o que nós entendemos é que o verdadeiro sábio, para Platão, é aquele que coloca a sua razão em benefício primeiro seu, né? Para que eu possa mudar, para que eu possa utilizar da minha razão para questionar as verdades que me são colocadas e depois faça um movimento de ajudar as pessoas a questionarem também a sua sociedade, o seu mundo, para que o mundo seja um lugar melhor para todos, para a libertação do próximo, das amarras da ignorância, certo? A alegoria da caverna traz a nós, neste século, onde as facilidades tecnológicas, as informações formatadas para atingir um objetivo direcionado da opinião pública e as práticas de consumo, que são para muitos o caminho de realização e felicidade, a necessidade de refletir criticamente sobre tudo e entender o imenso vazio dessas práticas e sua necessidade viciante do ter, né, do adquirir, sendo substituídas pelo autocontrole, autoestima e percepção do outro, pois não estamos isolados na realidade. O que esse parágrafo está dizendo é que a alegoria da caverna nos faz questionar muitas coisas da atualidade. Por exemplo, né? Por que eu devo fazer parte do Facebook? Não, as pessoas falam, mas hoje em dia você tem que ter o Facebook. Mas por quê? Será que eu preciso mesmo ficar mostrando tudo que eu faço ali? Né? Então esse é um exemplo de uma verdade. Tem várias outras. Por exemplo, que o padrão de beleza hoje é a magreza, né? Que pessoas da mesma cor elas devem conviver juntas, que um homem mais pobre não deve se casar com uma mulher mais rica, e todos esses estabelecimentos preconceituosos da nossa sociedade, eles devem ser colocados em xeque, né? Em reflexão. Fazendo esta reflexão, nos tornamos donos de nós mesmos e extraímos do mundo o que há de melhor e verdadeiramente útil para nossas vidas, segundo Platão. Superando as diversas dificuldades que se apresentarem, percebendo que os desafios e dificuldades que se apresentarem em nossas vidas nunca serão superiores à capacidade que temos, graças ao uso de nossa análise criteriosa de nossa realidade, e, claro, saboreando as verdadeiras realizações e conquistas da vida. Nesse parágrafo, o que ele está dizendo é que nessa reflexão, quando você coloca essas verdades em xeque, quando você as coloca como ponto de crítica, então existe uma possibilidade que você viva melhor e que você adquira um conhecimento verdadeiramente útil para a sua vida. Este período é muito fértil para fazermos um exercício de reflexão, período que nós estamos vivendo agora, né? Onde o mundo tem um inimigo comum, que seria a Covid-19. E a arma é a consciência de si e a preocupação com o outro. É hora de rever nossos objetivos de vida, o que é real e o que é ilusão em nossos relacionamentos com todos que nos são próximos e, claro, no reinventar, elucidando, ou seja, esclarecendo as nossas capacidades, percebendo a responsabilidade exclusiva de nossos erros, valorizar o nosso papel principal como protagonistas de nossa própria realidade. Esse texto aqui é um texto, esse parágrafo, né? É de opinião do autor e muito pouco tem a ver com a alegoria da caverna. Eu diria para você, em bom português, que o autor deu uma viajada. Entender que tudo está em constante transformação, esquece isso aqui, né? Porque isso aqui não importa agora.
Entender que tudo está em constante transformação e investir no próprio conhecimento através do aprofundamento na educação, entendendo sua adaptação para esta etapa e esforço de todos, pais, professores, supervisores, diretores, meios de comunicação e todos os órgãos responsáveis do Estado, para a manutenção da busca pelo conhecimento e formação intelectual. Então, nesse parágrafo, ele está dizendo que só se pode colocar a realidade em reflexão, né, em crítica, como queria Platão, desde que as pessoas valorizem a educação, certo? Através do esforço e adaptação a novas realidades em períodos de crise, como esse, né, que a humanidade deve reavaliar a sua existência no mundo e a importância de sair da tranquilidade de navegar ao sabor dos ventos e tomar nas mãos os remos do esforço e da análise crítica da vida, rumo às praias onde a verdade brilha com uma luz inquestionável e a realização do ser estabelece sua morada. Então ele diz aqui que isso foi inspirado no livro Um Fédon, de Platão. O que ele está querendo dizer é que não existe transformação sem esforço. Muito bem, então, nós lemos aqui o texto desse autor, né? Esse professor Vendemir Botelho da Silva. Se você quiser a minha opinião, é um texto muito fraco, muito mal escrito, mas que a gente pode utilizar desde que foi o que foi sugerido para nós pelo PET. Muito bem, vamos então às atividades agora. Número 1. Quando buscamos o termo ostentação no dicionário, encontramos que ele significa exaltação dos bens materiais, certo? Você certamente pensou em algo voltado para dinheiro, carro, mansões, né, iates, essas coisas, e muito erroneamente também em mulheres. Porque essa é a imagem que nos passa, né? Principalmente a mídia. Expressando a riqueza e o luxo. No popular, é o contar vantagem, buscando reconhecimento dos outros para si. Nestas últimas décadas, com o auge das redes sociais, esta prática tem sido frequente e muitas vezes expressa o ter e esquece o ser. Fazendo um paralelo com a alegoria da caverna, faça uma análise desta prática e apresente os benefícios ou malefícios dessa cultura na vida do indivíduo. O que ele está pedindo aqui para você fazer? Para você explicar rapidamente qual a relação entre a alegoria da caverna e as redes sociais hoje, né? Por exemplo, qual é a relação entre você tirar uma foto do prato de ovo mexido que você está comendo no café da manhã e a alegoria da caverna? Ah, professor, não vejo relação nenhuma. Então escreva aqui que você não vê nenhuma relação e por quê. Se você vê alguma relação, é isso que eu espero que você faça. Também espero que você escreva aqui, certo? Questão 2. Estamos em um período em que somos bombardeados o tempo inteiro de informações sobre a Covid-19 e suas consequências em toda a realidade global. Os meios de comunicação têm vinculado orientações relativas ao cuidado com informações falsas, né? Que você sabe muito inglês e sabe que isso aqui chama fake news. E as sanções, penais a este respeito. Portanto, não basta conhecer os fatos. É necessária uma análise criteriosa para existir um conhecimento que expresse a situação em si. Em um breve texto, analise, né? E não análise, está escrito errado aqui, o real objetivo das fake news, que, como na alegoria da caverna, aparecem como ideias das sombras, distorcendo a realidade. Qual seria a solução que devemos adotar em nossas vidas em relação a estes fatos? O que essa questão está pedindo para você? Ora, está falando aqui que a gente recebe um monte de notícias sobre a Covid-19. Imagine que uma dessas notícias diz que quem bebe pinga, porque pinga é quase álcool puro, não tem o Covid, porque o Covid fica na garganta e bebendo a pinga você mata o Covid. Aí você acha isso que é verdade e sai divulgando para todo mundo. E aí nós temos uma pandemia de alcoolismo que não cura em nada a pandemia do coronavírus. Deu para entender o que é uma fake news? A fake news é como a sombra lá na alegoria da caverna.
você tem que submeter as notícias que você recebe a críticas, né? Ah, mas será que é assim mesmo? O que tem a ver com a pinga? E a ver com o álcool e a ver com o coronavírus, né? Então, a ideia é que você escreva um textinho pequeno, um parágrafo só, relacionando essa ideia das fake news com as sombras da alegoria da caverna. Bom, pessoal, a questão 3 você não precisa fazer. Não precisa fazer por quê? Porque é outro delírio e está muito mal escrito, né? Por exemplo, essa frase aqui, à medida que avançamos em nossa evolução acadêmica, abandonando hábitos e determinamos como foco os nossos objetivos na busca da nossa autorrealização e felicidade, não faz sentido, né? Ela está escrita de maneira errada. Então você não precisa fazer essa terceira questão, ok? Então até semana que vem e um abraço.